Olá, seja bem-vindo. Então, essa vai ser a nossa primeira aula de chapa metálica. Como eu havia falado lá na introdução, é um curso completo. Nessa primeira aula, nessa primeira peça que a gente vai criar, eu vou criar nada mais, nada menos que um gabinete. Tá? Então, eu vou clicar aqui em documento novo, vou selecionar peça, vou clicar aqui em OK. Só um detalhe, eu uso o SolidWorks em português, então todos os comandos aqui estão em português, os recursos também ficarão em português. Tudo bem? Tá? Se você quiser mudar, você pode vir aqui em opções, geral e usar menus em idioma inglês. Ok. Bom, eu vou selecionar o plano frontal e vou desenhar um retângulo. Eu vou clicar nessa primeira linha aqui e também vou selecionar a origem e vou colocar uma relação de ponto médio. Bom, antes de passar para o recurso de chapa metálica aqui, antes de clicar nesse primeiro recurso, que é o recurso principal, pode ver que todos os outros não estão habilitados. Se eu clicasse no recurso de flange base agora, o que o SolidWorks entenderia? Que todo esse recurso, esse esboço fechado que eu tenho aqui, ele se transformaria numa chapa. Então a primeira peça que eu teria de chapa metálica seria uma chapa só, e eu só ia dizer para o SolidWorks a espessura e fim. Tá? Não teria dobra nenhuma. Ou seja, eu teria que colocar as dobras depois, na verdade. Só que se eu pegar e, em vez de deixar o esboço fechado e já desenhar as dobras que eu preciso, o SolidWorks vai entrar em DE, tá? Que eu tenho a peça dobrada já, e depois, posteriormente, ele vai fazer o que? Ele vai pegar e vai desdobrar essas dobras e vai criar a minha peça plana. Na verdade, é até mais fácil a gente fazer assim do que partir de uma peça plana, né? Do que partir dessa maneira que está aqui, ao invés de já criando as dobras. Só que para fazer isso, a gente precisa que o esboço esteja aberto. Então eu posso usar uma linha de construção para deixar o esboço aberto. Tudo bem? Não preciso, outra coisa legal de chapa metálica é o seguinte: eu não preciso me preocupar em desenhar aquela linha por fora aqui para dizer a espessura, ou até mesmo desenhar os raios, porque quando eu clicar aqui na flange base, o SolidWorks ele vai entender que eu quero fazer uma peça de chapa metálica, ele automaticamente vai colocar os raios para mim e também vai colocar a espessura, ou a espessura pelo lado de dentro ou a espessura pelo lado de fora. Quer ver? Olha só. Então eu vou clicar aqui, ó, ele já está me dando uma prévia de como vai fazer. Só que antes disso, né, vamos colocar as dimensões. Vamos lá. Então eu vou clicar aqui, vou colocar uma dimensão de aqui 420 e aqui eu vou colocar uma dimensão de 76. Já. Agora sim, vou ali em chapa metálica, vou clicar no recurso flange base e eu tenho a minha peça. Quais são os parâmetros que eu tenho? Bom, aqui eu tenho as várias condições finais, né? Então eu tenho cego até o vértice da superfície, offset de superfície, plano médio. Como a gente está criando uma peça só, não está trabalhando em montagem, então eu vou usar essa condição final cego mesmo. O valor que eu vou colocar aqui vai ser 240. Tá? Aqui, se eu quiser, eu posso inverter a direção, né? Ó, a direção que eu quero extrudar o material, tanto para cá como para lá. Eu também tenho a direção 2, ou seja, se eu quisesse colocar mais uma espessura para o outro lado, vamos supor, eu quero colocar 50 aqui. Tá? Então vai ser 240 para lá, 50 para cá. Tudo bem? Mas eu vou deixar desmarcado, não quero. Aqui em tabela de calibres, tá? Eu posso usar, na verdade, uma tabela de calibres. O que é uma tabela de calibres? É uma tabela de espessura, eu posso dizer assim. Imagina que lá na tua empresa tu tem espessura de 1, 3, 5, 10, 15 e assim por diante. E para cada espessura, tá, tu tem um raio. Tudo bem? Então a tabela de calibres, tu configura ela para quê? Para limitar essas espessuras e esses raios. Ok? Então é muito usado isso. Então geralmente na empresa a pessoa modifica a tabela. Tá? Mais para frente eu vou mostrar até como a gente pode modificar essa tabela. E coloca as suas espessuras e os seus raios. Tá? E também tem a questão da tolerância de dobra. Qual a tolerância de dobra que a gente vai usar. Vamos lá. Só que nesse momento eu não vou usar a tabela de calibre. Bom, continuando no parâmetro aqui da chapa metálica, eu tenho aqui a espessura. Tá? Então eu vou deixar minha peça com uma espessura de 0.9. Tudo bem? 0.9. Só que para onde está esse 0.9? Bom, como é que fica? Lembra que eu falei que o SolidWorks ele ia
se encarregar de colocar a espessura para ti. Então a espessura está para o lado de fora. Se eu quiser inverter, ó, ela fica para o lado de dentro. Tudo bem? Então tá aqui. Vou deixar um mesmo, vai ficar mais fácil. Eu tenho o raio de dobra. Aqui é o raio que ele está sendo dobrado aqui. Vou colocar, por exemplo, 5 só para ilustrar melhor, para a gente conseguir ver melhor o que está acontecendo. Então está aqui feito o raio de dobra. Eu vou deixar com 2, vou botar o 2 que estava ali assim. Tá? A espessura eu posso, como eu falei, eu posso colocar ela para o lado externo e para o lado externo. Não dá para colocar no meio. Tudo bem? E depois eu tenho um próximo parâmetro, que é o seguinte, que é a tolerância de dobra. Essa tolerância de dobra, tá? Eu tenho vários tipos. Então eu tenho tabela de dobra, tenho fator K, tenho tolerância de dobra, tenho dedução de dobra, tenho cálculo de dobra. Isso aqui vai muito de onde tu trabalha, das máquinas que tu tem. Tá? Por enquanto eu vou deixar fator K. Tá? Mais para frente eu vou te explicar um pouco melhor sobre os outros processos. Eu vou deixar 0.5. O que é esse 0.5? Imagina o seguinte, você sabe que aqui por dentro eu tenho um certo perímetro. Tá? Se eu somar tudo isso aqui eu tenho um certo perímetro. E por fora eu tenho um outro perímetro. Quando eu planificar a peça, o SolidWorks ele vai desdobrar esse lado, vai desdobrar esse lado também. E o comprimento da peça, tá? Ou seja, a minha peça plana, ela tem que ficar certinho. Ou seja, a soma, depois quando eu dobrar, tem que ter 76 por dentro aqui. Quando eu dobrar a peça, ela tem que ter realmente esses 76 milímetros por dentro. Tá? Então eu não posso considerar o perímetro por fora, tá? E também não posso considerar o perímetro por dentro. Na verdade, então, o que eu considero é o perímetro médio. Tá? Então por isso que tem aqui, ó, esse 0,5, que é uma razão da espessura. Tá? Então como a espessura é 1, tá? E eu colocar 0,5, ele vai considerar 0,5 da parte interna para cá. Se eu colocasse 2, o que o SolidWorks vai entender? 0,5, né? 2 vezes 0,5, ele vai pegar e vai deixar 1 aqui. Tudo bem? Então é isso aqui, não é, por exemplo, como eu coloquei 1 aqui, quer dizer que é 0,5. Não. Tudo bem? É metade da espessura, sempre. Tá? A espessura vezes 0,5. Então, se a tua peça for 15 milímetros, aqui vai ser, a razão da espessura vai ser 7,5. Tudo bem? Então, outra coisa que eu tenho, tá? Pulando a parte de tolerância de dobra, eu tenho o alívio automático. No alívio automático eu tenho 3 opções. Eu tenho retangular, eu tenho ruptura e eu tenho oblongo. Nesse retangular, tá? O que ele vai fazer? Quando eu tiver, agora a gente não vai conseguir visualizar, mas quando eu criar uma dobra, um flange de aresta aqui, dependendo como eu vou colocar esse flange de aresta, ele vai criar um alívio, tá? Eu posso criar um alívio, por exemplo, aqui. Então, como é que eu quero que fique esse alívio? Eu quero que ele fique retangular, ou quero que ele fique com uma ruptura, tá? Uma ruptura ele deixa rasgado, como se fosse só rasgar o material. E se eu deixar um oblongo, ele faz também, é muito parecido com o retangular, só que ele faz um canto arredondado. E aqui eu tenho também uma razão, uma taxa de alívio, né, que é 0,5 lá. Tudo bem? Eu vou deixar por enquanto o oblongo, tá? Depois a gente muda para a gente exemplificar melhor. Então esses aqui são os primeiros parâmetros que tu precisa para fazer a tua peça de chapa metálica, olha só. Então eu vou clicar aqui, vou confirmar. E a peça está criada. Tá? Olha só. Para mostrar para ti rapidamente, ó, a peça de chapa metálica aqui. E vamos lá direto no comando planificar. O que o comando planificar ele vai fazer? Ele pega aquela tua chapa, ok? Aquela tua chapa lá assim, e tira as dobras para ti. Vou clicar no planificar de novo aqui, é só uma visualização rápida, para ver o que o planificar faz. Ele tira esse padrão plano que está aqui, ó. Na verdade ele tira a supressão dele que está ali. Quando o SolidWorks cria, quando a gente cria a primeira recurso de chapa metálica, pode ver que é um pouquinho diferente de quando a gente cria uma peça, um sólido. Porque a gente cria uma extrusão e está lá só o ícone de extrusão. Aqui, no primeiro recurso, quando tu cria a chapa metálica, ele cria o quê? Ele cria o recurso de chapa metálica. Tá? Se eu clicar aqui em editar recurso, ó, tu vai ver que eu tenho aqui o raio de dobra, espessura. Tá? Aqui eu não tenho face fixa nenhuma. A tolerância de dobra e o tipo de alívio. Pode ver que eu não estou usando tabela de calibres aqui também. Tá? Então isso na chapa metálica. Tá? Se eu clicar aqui em editar recurso, também ele vai mostrar, só não mostra a tabela, ok? Eu só não está mostrando aquela tabela de calibres. Mas é a mesma coisa. No flange de aresta, tá? Perdão, no flange de base, esse flange de base aqui que a gente selecionou. Então se eu editar ele, o que eu tenho? Eu tenho a direção, tá? E eu tenho aqui, ó, a espessura da chapa. Só que a espessura vai ver que ela não está selecionada.
tá? Ela não está disponível para habilitar, só se eu clicar aqui em substituir os parâmetros padrão. Por quê? A próxima vez que eu criar um recurso, sei lá, de flange de aresta, o SolidWorks ele vai seguir o que está configurado aqui dentro. E também dentro do flange base eu tenho o quê? Tenho o meu esboço. Lembra aquele primeiro retângulo que eu criei? Olha, aqui, ó, olha só, ele está aqui dentro. E eu tenho também essa dobra. Tá? Então o SolidWorks ele encarrega de criar aquela dobra ali também. E tem uma segunda dobra também. Tá? Lá no plano padrão eu tenho as linhas, tá? Ou seja, as linhas médias para dobrar onde o cara vai dobrar. Tá? Também tem uma caixa delimitadora que dá o tamanho total da minha peça. E o planificar dobras, ou seja, então aqui sempre vai ter todas as dobras que tu fizer aqui para cima. Tudo bem? Então olha só. Então se eu clicar aqui, ó, ele mostrou a caixa delimitadora agora e mostrou as linhas também. Se eu sair, está feita a minha peça. Então eu vou salvar essa primeira peça para a gente continuar já com o flange de aresta. Então até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido aí. Valeu.